Por isso, o culto, o calendário, é muito pequeno, perto do significado universal, transuniversal da Páscoa. Aí você diz, bom, você está querendo atribuir significado a todas as existências a partir de um acontecimento que teve a sua primeira manifestação na saída do povo judeu, do povo israelita, do Egito. Foi ali a primeira Páscoa. Então você está achando que o significado do universo inteiro advém de um acontecimento há 4.000 anos? Ou que o que deu significado a todas as criações e todos os universos foi um acontecimento que se deu há 2.000 anos em Jerusalém? Não, é muito mais do que isso. A Páscoa vem antes da não existência. A Páscoa é a porta que se abre para que a criação aconteça. A Páscoa, do ponto de vista da teologia, vamos assim dizer, do Novo Testamento, dos apóstolos e dos profetas, é algo que acontece de maneira pré-temporal. Acontece antes de qualquer outra coisa ou criação. Do Novo Testamento, segundo a compreensão, por exemplo, de Pedro, acontecia antes da criação do mundo. Na compreensão de João, no Apocalipse, acontecia antes da criação de todas as coisas. Do ponto de vista de Paulo, acontecia antes de qualquer que fosse a referência de existência em qualquer dimensão ou universo, em qualquer significado de outra criatura. Tudo, tudo vinha depois da Páscoa. Tudo vinha depois da Páscoa. Porque esses apóstolos disseram que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Essa é que é a coisa de pegar. O Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. É o que se repete antes de qualquer criação, antes de qualquer consciência, antes da queda de qualquer Satanás. O Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, de todos os mundos. Todos os mundos já são criados, já são feitos a partir dessa celebração. As portas para a criação se abrem por esse Cordeiro imolação do mundo. Essa é a Páscoa filosófica, a Páscoa da pacificação da criação, é a Páscoa da resposta anterior à existência. É a resposta anterior à existência da pergunta. É o Cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo, você me entendeu? É a resposta desde antes de haver pergunta ou questão. É uma criação que nasce da resposta de todas as variáveis da liberdade, das singularidades, das expressões de individualidade, pessoalidade, gênero, de maneira singular e irrepetível, em todos os mundos e em todas as criações
a partir de todas essas variações, incluindo todas as variáveis de qualquer variação em qualquer mundo, existência ou criação, o Cordeiro foi imolado. A resposta aconteceu antes da existência. Já foi criada sob o signo do perdão. Já veio carregada dessa graça. A criação acontece como manifestação da graça, antes de existir qualquer coisa, antes de haver qualquer anjo ou Satanás, antes de haver qualquer que seja a referência de consciência possível, universal, o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Antes. Antes de ele dizer, haja luz, e houve luz, ele disse, haja cruz, e houve cruz, antes da luz, porque a luz é criada porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Essa é a Páscoa cósmica. Essa é a Páscoa sem calendário. Essa é a Páscoa sem cordeiro físico a ser imolado, porque todos os cordeirinhos que se tornaram símbolo desse ato seriam criados porque o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Essa é a pré-metafísica de qualquer que seja a realidade. Houve uma Páscoa antes da criação, houve um cordeiro, houve um que, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou e, fazendo-se reconhecido em figura humana, manifestou-se com a expressão de um servo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Esse que se manifesta no espaço-tempo, esse que é o preservador da criação, esse que é o cordeiro da pacificação, esse que é a expressão da liberdade, do êxodo de uma dimensão de escravidão, nos levando para uma dimensão de liberdade, de escolha, de aumento da consciência, de continuidade da viagem, de glória em glória, esse êxodo que só termina não numa terra de Canaã, termina quando eu me tornar conforme a expressão do unigênito de Deus, na manifestação dele na história, como o Cristo que se manifestou de maneira encarnada em Jesus, acerca de quem se disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira, presente contínuo, designando, tirou, tira e tirará, transcende passado, presente, futuro, está para além do espaço-tempo, porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Isto subverte toda a consciência e é a resposta filosófica do Evangelho para a realidade, dizendo que toda a realidade origina-se dessa liberdade. A liberdade nasce dessa Páscoa do Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. É dessa Páscoa, é dessa passagem, é dessa liberdade que se cria o livre-arbítrio. É daí que se cria o universo, os multiversos,
onde os fenômenos, incluindo a inexplicabilidade do que a gente chama acidente, incidente ou acaso, ou daquilo que a gente chame de escolha ou liberdade, ou daquilo que a gente chame de escravidão, ou daquilo que a gente chame de normal ou de anômalo, aonde todas as coisas podiam ser todas as coisas, porque tudo que veio a existir, com os níveis de liberdade, de consciência ou de inconsciência, nas dimensões em que apareçam, foram criados, porque o Cordeiro foi imolado por todas as indesignáveis multidões de variáveis daquilo que nós chamamos de liberdade. Há um perdão para a liberdade antes da criação do mundo. Há um perdão para o livre-arbítrio antes da criação do mundo. Há um perdão para o acidente natural antes da criação do mundo. Há um perdão para as lutas pela sobrevivência desde antes da fundação do mundo. Há um perdão para a estupidez predatória dos seres inteligentes desde antes da fundação do mundo. Há um perdão para a presunção religiosa desde antes da fundação do mundo. Há um perdão para a estupidez dos nossos sentidos atrofiados, dos nossos olhares mesquinhos, das nossas almas estúpidas, das nossas paredes divididas, das nossas brutalidades praticadas como, meu Deus, coragem que não passa de estupidez, idiotice que se manifesta como dignidade, ou a ideologia dos compromissos da nossa própria mente com a paralisia e com a burrice daquilo que é completamente confinado em si mesmo. Havia um perdão desde antes da fundação do mundo. Essa é a Páscoa absoluta, a Páscoa que cala os absurdos. Havia um perdão para o absurdo desde antes da fundação do mundo. Havia uma permissão para o acaso desde antes da fundação do mundo. Havia misericórdia para com a estupidez de tentar entender Deus desde antes da fundação do mundo. Havia a misericórdia de Deus sobre a nossa profunda incapacidade de sermos sinceros desde antes da fundação do mundo. Havia um perdão para esta história, para todas as histórias, de todos os mundos, todas as dimensões, de todos os principados, de todas as potestades, de todos os tronos, de todos os poderes, de todas as realidades visíveis e invisíveis a quaisquer sentidos ou detecções, para todos os Miguéis, para todos os Gabriéis, para todos os Satanases, para todos os Pedros, para todos os Judas, para todos os Paulos, para todos os Tomés, para todas as Madalenas, para todos os Gadarenos, para todos os arrogantes, para todos os humilhados. Havia um cordeiro imolado antes da fundação do mundo, antes de Sócrates, antes de Platão, antes de Aristóteles, antes de Epícoro, antes de Zenão, antes de todos os Arquimedes, antes dos filósofos de Mileto, antes dos magos do Egito, antes dos sábios da corte de Nabucodonosor, antes de todas as manifestações de poderes sobrenaturais, antes de todos os Moisés,
antes de todos os Elias, antes de tudo que impressione você, todas as coisas que a você impressionam só existem, só se manifestaram por causa do Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Você entendeu? Vem antes de todas as perguntas. Por que a dor? Por que o sofrimento? Por que os idiotas? Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Por que os déficits cognitivos? Pai, perdoa-lhes, porque o que eles fazem procede do total não compreender. Por quê? Porque alguns que não viram nada e que existiram contra o que poderia ser melhor, recebem perdão dos céus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, disse ele ao ladrão. Porque esse sentimento de orfandade na experiência humana universal, por quê? Porque ele tem que dizer para uma mulher que tinha filhos e para um rapaz que tinha pai, mãe, irmão: João, eis aí a tua mãe, Maria. Maria, eis aí o teu filho, João. E daquele dia em diante, João a levou para casa. Realidade feita não só de orfandades, mas feita de angústias, de perplexidades, de choques, de medos, de inexplicabilidades, de absurdos. Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lema sabachthani. A pergunta acerca do sentido da vida, das coisas, dos acidentes, das dores não explicáveis, das doenças, das anomalias, dos vírus, das bactérias, das guerras invisíveis, dos mundos em disputas de sobrevivência. Tudo isso porque o Cordeiro foi imolado desde antes da fundação do mundo. Perdoado tu estás, coronavírus, Covid-19, tanto quanto perdoados estão e estamos todos nós, derrubadores de florestas, todos nós, agressores, todos nós, insensíveis, todos nós, supremacistas, todos nós, superiores, todos nós, salvos, todos nós, maiores, todos nós, nojentos. Há um perdão para nós, porque há uma Páscoa, há um Cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo. Você me entendeu? Você me entendeu? Há um Cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo. Por isso você pode crer, por isso você pode não crer, por isso você pode dizer não sei, porque há uma liberdade para você gritar: Deus meu, Eli, Eli, lema sabachthani. Há uma liberdade para você gritar, para você dizer: está doendo, está insuportável. Sensação, sentimento, a experiência é de dor, de abandono absoluto. Por que me desamparaste? Antes da fundação do mundo foi imolado um cordeiro para que você tivesse a liberdade de fazer essa pergunta hoje. Você já está perdoado. É.
Tenho sede. Num planeta água. É uma afirmação extraordinária de que o que é abundante não necessariamente será compartilhado. Deram-lhe vinagre. É a resposta, desde antes da fundação do mundo, a todas as questões que se relacionem à realidade de que num planeta de água e de aquíferos, e de fontes, e de cachoeiras, e de Amazonas, tanta gente morra de sede, tanta gente morra de sede, tanta gente morra de fome num país e num planeta Éden, num planeta onde até no deserto nascem coisas, até no deserto, onde há comida até nos polos, onde há seres adaptados a isso, onde se busca alimento, há uma resposta. Há uma resposta para a abundância, e há uma resposta para a escassez, e há uma resposta para o cinismo humano em relação à carência do próximo. Ele diz: tenho sede, a gente dá vinagre. A gente diz: eu primeiro. A gente. É assim, há uma resposta para você que diz: eu primeiro, antes de você existir, dizendo eu primeiro. Foi o Cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo. Há uma resposta para tudo aquilo que você, na sua presunção de sabedoria, pensa que é pergunta, seu bobinho. Há um Cordeiro imolado desde antes da sua presunção. Você me entendeu? Toda a natureza de presunção. Há um Cordeiro imolado por todas as culpas, por todas as loucuras, por todas as luxúrias, por todos os caprichos, por todas as doenças desenvolvidas, por todas as acusações. Há uma resposta a todas as acusações, assim como há uma resposta a todas as perguntas, há uma resposta a todas as acusações. Está consumado, está pago. Toda dívida foi perdoada. É algo que só pode ser dito porque o Cordeiro foi imolado desde antes da fundação do mundo. O que a alma humana intui, desde as culturas mais primitivas, imolando carneiros, cordeiros, cabras, bodes, galinhas, porcos, lhamas, qualquer coisa, em qualquer cultura, em qualquer tempo, em qualquer era, adivinha, provinha desse eco cósmico, de que antes de haver Big Bang, houve um cordeiro silencioso, absolutamente silencioso, manso e humilde de coração, que criou com o Criador e que se entregou, sendo ele o próprio Deus, se entregou como oferta por aquilo que criaria e por todo aquele que decorresse dessa sua criação. Por isso se diz que Deus amou ao mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso se diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todo mundo. Por isso se diz que ele é o autor da salvação de todos os homens
e especialmente dos fiéis. Por isso se diz: filhinhos meus, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, há um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, porque um cordeiro foi imolado antes que se levantasse no espaço-tempo a própria cruz. Porque a cruz do espaço-tempo era apenas uma manifestação dimensional desta dimensão, mas o mesmo Cristo, o mesmo Cordeiro, o mesmo Espírito, o mesmo pagamento de todos os débitos, humanos e não humanos, foram pagos antes de haver criatura, antes de haver criação, porque um cordeiro foi imolado desde antes da fundação do mundo. Isso muda tudo. Está consumado. Tetelestai. Tetelestai. É a palavra grega para significar está pago. Quando Deus cria, ele já tinha pago antes. A resposta a toda a realidade advém daí. Advém da cruz. É por isso que não importa em que mundo, em que circunstância, em que dor, em qualquer que seja a situação que você viva agora, não importa, você pode dizer confiantemente, sem nenhuma explicação lógica, porém baseado nessa convicção desse amor que inclui, que antes de criar, incluiu, que antes de haver pecado, já manifestou o perdão, que antes de haver necessidade, já manifestou a palavra de que não se pode trocar água por vinagre, nem tratar a sede com a miséria e a fome com a agonia. Antes de qualquer elaboração de sentimento ou pensamento, filosofia, de questionamento, de qualquer que seja a natureza. Já havia essa liberdade para você o fazer, Deus meu, Deus meu. E já havia a porta aberta para você dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A filosofia lida com questões físicas, sociais e, do ponto de vista clássico, com as questões metafísicas. O Evangelho de Jesus lida com a resposta pré-metafísica. Quando o cordeiro é imolado, antes de haver aleijado, quando o cordeiro é sacrificado, antes de haver explorado, quando o cordeiro é entregue, antes de haver traição, quando o cordeiro é ofertado, antes de haver preço ou competição, antes de haver física, antes de haver pensamento, antes de haver abstrato, antes de haver concreto, antes de haver algo, antes de nada se tornar algo a ser, houve um cordeiro imolado, desde antes da criação de todas as coisas. É isso que eu quero dizer para você nessa Páscoa. Peço que você guarde no seu coração. Peço que você compartilhe com todos os seus amigos, com todas as pessoas que você conhecer. Que você faça isso sem temor, com oração, crendo
que vai haver uma explosão, vai haver um Big Bang de graça, de criação, de aparecimento da vida no coração de muita gente. Faça assim, por favor. Que Deus abençoe você, a sua família, nesse tempo de quarentena. Eu e minha mulher estamos morrendo de saudade dos nossos filhos e dos nossos netos. E vamos, todavia, ter comunhão no Espírito e comunhão uns com os outros, nos vendo e falando uns com os outros, mesmo que estejamos separados. Porque um cordeiro foi imolado por nós, desde antes da fundação de todos os mundos. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor seja contigo.